Bom, queridos, estamos começando aqui a nossa nona aula do nosso desafio aqui do TCC, né? A gente está acostumado com a linguagem de desafio, né? Mas o nosso treinamento de crescimento cristão. Nós estamos aqui, irmãos, nesse propósito de 12 ministrações. 12 propósitos, nós estamos na nona já, caminhando para o fim. Espero que você esteja sendo edificado, que você esteja... se você já sabe desses conceitos que nós estamos ministrando aqui, você pode revisitá-los, não é? E trazer a consciência, esse entendimento dos temas que estão sendo ministrados aqui, né? Só para você ter noção da profundidade que é você ministrar um versículo só. Olha quanta coisa dá para a gente extrair, quanto entendimento o Senhor pode nos dar por meio da sua palavra, não é? O quanto ela é rica, o quanto é uma fonte inesgotável de sabedoria, de entendimento, de poder. Amém? E aí, nós estamos com essa proposta. Cresça. O propósito é que você cresça, que você desenvolva. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Esse é o nosso caminho, irmãos. Eu creio que é uma linguagem até que a gente comunica, começamos a comunicar essa visão, por exemplo, até mesmo que nós trabalhamos na igreja local, e eu creio também que é uma visão para o reino, para todos aqueles que manifestam o reino. Que é o quê? Primeiro, o Senhor nos chama à salvação. Segundo, o Senhor nos chama a confrontar toda a mentira através da verdade da palavra de Deus, por meio do discipulado, da exposição à palavra de Deus. E aí nós podemos nos apegar a essas verdades e transformarmos, né? Tomarmos para nós a identidade que o Senhor tem para nós, vivermos esse propósito e manifestar o reino de Deus. Essa é a proposta. Salvação, formar discípulos e manifestar o reino. E nesse momento o Senhor está nos formando como seus discípulos para que possamos entender quem Deus é, quem somos e quem nós somos nele. Então, é uma bússola, né? É uma direção. Irmãos, uma das coisas que eu bato na tecla aqui, mais importante que a velocidade é a direção. Você pode estar 100 por hora no destino errado, para a direção errada, que você não vai chegar no lugar que você precisa chegar. Mas se você tiver direção, mesmo que você esteja ali em baby steps, passos de bebê, pequenos passos, você vai chegar. Entendeu? Então, aqui, ó, Hebreus capítulo 6, versículo 1, doutrinas básicas. Então, começamos a falar aqui sobre alguns princípios, caminhando aqui para a aula nona. Estamos falando sobre a questão de fundamentos. Não tem como você construir nada para cima se a base não tiver consolidada. O que eu vejo é muita gente querendo construir o prédio pelo telhado. E aí não tem nada que sustenta, né? Então, é a base, queridos. Muitas vezes eu até acompanho a construção de alguns prédios ao lado do meu trabalho e eu vejo só algumas madeiras assim tapando a construção, mas eu não consigo ver nada que está acontecendo ali dentro. Mas se eu olhar pelas brechas daquelas madeiras lá, eu vou ver um buraco enorme sendo criado para baixo antes que a estrutura do prédio em si seja edificada. E é muita gente trabalhando. É caminhão de concreto chegando todo tempo. Então, repita comigo: algo está sendo construído. O fundamento está sendo construído. O Senhor me fará crescer em todos os sentidos. Amém? Então, falamos sobre a Bíblia,
a importância da Bíblia, a veracidade, a unidade, o cumprimento das promessas. A Bíblia não falha, queridos. A palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é poder, a palavra do Senhor é perfeita, ela restaura a nossa alma, ela transforma o nosso ser, ela confronta todo engano, toda mentira e estabelece toda a verdade. É a partir desse caminhar na verdade eu posso cumprir, entender e cumprir os propósitos e os planos de Deus. E aí a experiência pessoal, o resultado na vida das pessoas, e aí o Senhor nos chama a esses níveis da formação da identidade, né? Nós sabermos a quem nós pertencemos a um Deus poderoso, majestoso, o nosso papai, o nosso pai que nos ama, que cuida de nós. E aí nós temos aqui na terra a manifestação desse pastoreio, dessa paternidade, não é? São esse caminho de mentoria, de cuidado, que na instrumentalidade desse pastor, desse líder, dessa pessoa que está te direcionando, ele tem a responsabilidade de abençoar a sua vida, de ensinar os valores, de te corrigir, de remover o seu egoísmo, de te dar limites, de cuidar de você, de aconselhar, de liderar, entende? E ele vai confrontar até coisas que você acha que é boa para você, mas que na verdade está te levando para um caminho de que a gente tem até falado, né, da insensatez. Então, muitas vezes, queridos, o Senhor usou até mesmo o apóstolo Éder para corrigir muitas coisas que, a meu ver, eu até achava legal. Ele falou, cara, eu já fui por aí, já passei por esse caminho. Biblicamente, não acho que é a melhor escolha. E aí, peguei isso para mim. Irmãos, mas isso me livrou de tantas coisas, não é? Fora isso, irmãos, através da instrumentalidade do pastoreio, eu tive muitas fortalezas sendo quebradas dentro de mim. Daí, tanto é que quando eu cheguei num nível de orfandade terrível, né? Sentimento de rejeição, de incapacidade, não conseguia me encaixar, mas aí, como se diz, pela graça de Deus, hoje, irmãos, eu vejo que é o melhor lugar que eu poderia estar, produzir frutos para a glória de Deus, não é? E, e não tem a ver só com a pessoa do apóstolo Éder, queridos, mas tem a ver com a paternidade espiritual, com esse caminho de cuidado, esse caminho de oração e o alinhamento que Deus faz à medida que a gente se posiciona. Amém? E aí tem a questão dos valores, né, que são formados por esse caminhar. A partir desses valores alinhados, eu já não vou ser mais tomado pelo medo, pela dúvida, não vou mais ser tomado pela falta de conhecimento, porque eu estou sendo formado, forjado, capacitado, transformado para ser e fazer aquilo que Deus me comissionou, não é? E aí, a partir do momento em que eu tenho um Deus, que eu sei a quem pertenço, que eu tenho uma paternidade, que eu tenho identidade, que eu tenho os valores alinhados à palavra de Deus, eu creio que eu sou capaz, inspirado pela palavra, quais são os recursos que eu tenho na palavra, isso vai mudar o meu comportamento e eu vou participar de ambientes que manifestam a glória de Deus, ou através da minha presença lá naquele lugar, impulsionado, catalisado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou gerar ambientes naquele lugar. Eu sempre trago esse exemplo, né? Muitas vezes eu vou chegar lá na pessoa que é meu barbeiro, né? Eu chego lá, tá tocando várias músicas, né? De todo jeito. Mas quando eu chego lá, ela coloca o gospel, coloca música. E você vê que o ambiente muda, né? Eu não precisei falar nada, não precisei tocar em nenhum assunto,
Mas é incrível como nós somos geradores de atmosfera, né? Eu não canso de ver, até a pastora Dani falou, você já percebeu que muitas vezes tem um lugar que está vazio e um comércio que está vazio, de repente a gente senta nesse lugar e começa a chegar um monte de gente? É incrível. Irmãos, não tem nada de extraordinário, assim, na gente, sabe? Mas a única coisa que tem de extraordinário é a presença de Deus e essa oportunidade que nós temos de gerar ambientes para a glória de Deus, né? Então, é incrível, irmãos. E Deus vai dar essa oportunidade para todos nós, né? Então, o Senhor nos alcança, o Senhor nos desperta, o Senhor nos liberta, o Senhor nos amadurece e o Senhor nos envia como pessoas maduras para manifestar o reino de Deus. Irmãos, não queira poder sem trabalhar a maturidade, porque poder sem maturidade é feitiçaria, entendeu? Poder sem caráter é feitiçaria. Então nós temos que andar nos dois, palavra e poder de Deus, para manifestar a glória de Deus. É interessante, interessantíssimo. Então, o Senhor nos leva a esse caminho, o Senhor tem nos chamado a esse crescimento, né? De sairmos do Egito, que é a área das inclinações do corpo. Nós vamos ser levados a um caminho de deserto por um tempo. Ali, na pressão, eu até compartilhei, né, com alguns filhos na fé, um livro chamado O Poder da Pressão, do Atmani, que é incrível, irmãos, né? Como que Deus gera óleo e unção através desse caminho de deserto, né? E tudo isso para que a gente saia da terceira série da fé, né? E que a gente caminhe nesse caminho de amadurecimento. Então não é porque Deus está chateado comigo, não é porque é, eu fiz algo errado. Talvez não é isso, irmãos. Talvez o que é ali é o Senhor nos amadurecendo, nos levando a um caminho de limpeza na nossa visão, para que possamos alcançar Canaã e não se aliançar com os povos e se contaminar. Então, a manifestação dos filhos maduros se dá com filhos que têm base sólida, base profunda na palavra, entende? Então, falamos da triunidade de Deus, falamos desse caminho de crescimento, de avanço, falamos da divindade de Jesus, falamos da salvação, como ela se manifesta, do que nós somos salvos, falamos sobre o ministério do arrependimento. Existe arrependimento falso, arrependimento verdadeiro. Existe esse caminho de, de crescimento que precisa ser estabelecido através do arrependimento, né? De voltar às raízes da fé, fazer techuvá, que é realmente arrependimento como estilo de vida. Falamos do processo de arrependimento, o que é, qual o processo, como fazer, aonde se aplica. Falamos de exemplos do verdadeiro e do falso arrependimento. Falamos sobre fé. Falamos sobre batismo nas águas, a importância. Falamos sobre a questão da comunhão, da Santa Ceia, da comunhão entre os irmãos, a importância de congregar. Falamos sobre a imposição. Agora nós vamos entrar nisso aqui, ó. Eita glória. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução com respeito aos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então nós vamos falar sobre essa característica chamada imposição das mãos. O que é, por que nós devemos aplicar e quais são os cuidados que devemos ter
com esse ministério da imposição de mãos? Então, vamos lá. Antes dessa questão da prática aqui, eu quero explicar o que é o ministério da imposição de mãos. Então, a imposição de mãos é uma das bênçãos mais antigas conhecidas pelo povo de Deus. Existem registros dela desde os templos mais antigos. Vários relatos da Escritura falando sobre esse tema, né? Impor as mãos é demonstrar comunhão, concordância ou fazer-se participante de algo. Era assim que faziam os sacerdotes com os sacrifícios, quando os ofertantes se identificavam com as vítimas. E aí você vai ver isso lá em Levíticos capítulo 8, versículo 14. Então, fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Então, trouxeram os bodes para o sacrifício do pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos, a imposição das mãos. Aqui em Levítico capítulo 8, versículo 14, 2 Crônicas capítulo 29, versículo 23. A imposição das mãos podia significar a consagração de alguém para uma determinada função também. Números capítulo 27, versículo 22 a versículo 23. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e sobre ele impôs as mãos, e lhes deu ordem como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Aí, nós vamos ver lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 6, versículo 6. E os apóstolos apresentavam ante os apóstolos, e eles, orando, lhe impuseram as mãos. Então, impor as mãos também significava identificar-se com alguém em sua obra para o Senhor. Números capítulo 8, versículo 10, farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as mãos sobre os levitas. Atos capítulo 13, versículo 2 a 3, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé, ou seja, separa a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo eles sobre eles as mãos, os despediram, os enviaram, né? E esse ato de impor as mãos, como também é um reconhecimento, uma identificação com a obra de alguém, pode ser melhor entendido quando lemos a orientação dada a Timóteo, para que não fosse precipitado em reconhecer alguém ou seu trabalho ou identificar-se com a pessoa em seu trabalho. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22 diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Então, os apóstolos tinham o poder de impor as mãos, e com isso alguém receber o Espírito Santo. Então, onde que a gente vai ver isso? Atos capítulo 8, versículo 17 a 18. E eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo pela imposição das mãos os apóstolos era dado pelo Espírito, ofereceu-lhes dinheiro. Atos capítulo 19, versículo 6. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em língua e profetizaram. Então, os apóstolos também, pelo poder do Senhor, tinham o poder de conceder um dom à pessoa pela imposição das mãos. Então, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, por cujo motivo te lembro de que despertes o dom de Deus que existe em ti para imposição das mãos. Os apóstolos também podiam curar alguém através das imposições das mãos. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre, e
Disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. O Senhor curava às vezes usando a imposição das mãos, mas como sabemos, ele também podia curar sem impor as mãos. Certamente, tal ato tinha algum outro significado e não era feito no sentido de um passe de mágica ou um benzimento, como a gente costuma ver, né? Então, Lucas capítulo 13, versículo 13, o Senhor pôs as mãos sobre uma mulher e a mulher que estava encurvada, ela se endireitou. Então podemos ver que a imposição de mãos é uma transferência de algo para alguém. Quando as mãos é imposta, transferindo o que está em mim para outra pessoa. Esse é um princípio bíblico, pois o reino de Deus é transferido de pai para filho. Por isso que Malaquias profetiza acerca de João, o que batizava, sobre uma geração que se converteria a outra. E aí eu tenho uma pergunta para você. Quantas vezes ou quantas vezes pessoas impôs as mãos sobre você? O que você sentiu depois disso? Então, é um mistério. Irmãos, já teve situações em que eu participei de alguns eventos, alguns seminários. Cara, homem de Deus, reconhecido no mundo inteiro, depois da imposição de mãos, eu senti um monte de coisa. Ficava negociado, ficava coisado, e eu chegava no meu pastor e falava, pastor, olha, era para me ser abençoado. Eu comecei a sentir foi isso, isso, isso e isso. Tomei coisado, tomei negociado, esse negócio tá certo, não. Ele falou, olha, muitas pessoas que participaram, têm me procurado e sentindo as mesmas coisas. Então, eu recomendo que você não participe, né? E aí, pouco tempo depois, você vê, por exemplo, alguns escândalos com a pessoa, e aí você vai ver que tudo faz sentido. Falei, meu Deus, como que as coisas são, né? Então, alguém pode impartir, através do ministério da imposição das mãos, algo contaminado, que ali você está impartindo espíritos, né? Uma das formas de impartir espírito é através da imposição de mãos. Uma outra forma de impartir espírito é através da mesa. Você ter cuidado com quem você coloca na sua mesa. Uma outra forma, que é uma das formas que mais são atuantes, é a parte da relação sexual. É uma maneira de transferir espíritos. Então as pessoas, por exemplo, fora da aliança do casamento, é, irmãos, transferência ferrenha ali. Então há uma troca dessa carga espiritual. Apóstola Patrícia, seja bem-vinda. Poli, seja bem-vinda. Todos sejam bem-vindos, queridos. Professora Margarida, sejam muito bem-vindos, queridos. Entendeu, gente? Então tem que ter muito cuidado, porque se a pessoa ela tem um dom contaminado, alguma coisa contaminada, ela vai fatalmente transferir isso também, né? Pois bem, vamos lá. Continuando aqui no nosso processo, transferência direta, se faz só uma só carne, exatamente. Então, ainda dentro desse tema, imposição das mãos, vamos ver aqui a prática da imposição das mãos. Deus usa as suas mãos
para fazer grandes milagres. A tua destra, ó Senhor, tornou-se gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaçou o inimigo. Isso aqui, inclusive, irmãos, é uma chave, uma metáfora, uma chave bíblica para libertação. Com as mãos do Senhor, ele despedaça o inimigo. Segundo, Jacó abençoou a sua descendência pela imposição das mãos. Fora aquelas outras referências, olha só, mas, ora, quando José viu que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou. Então, ele pegou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Gênesis capítulo 48, versículo 17. 3. Quando estamos em comunhão, olhamos para trás e lembramos. Aliás, que não, queridos. Aqui, no caso aqui, irmãos, é uma outra expressão. Que é sobre colocando a mão sobre a cabeça do holocausto e será aceito em seu lugar para fazer expiação por ele. Quarto, Moisés transmitiu a autoridade a Josué pela imposição de mãos. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe impusera as mãos. Então os filhos de Israel o atenderam e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Aqui a questão da transferência, né? A questão da imposição das mãos, ativando o ministério de Josué, impartido esse espírito de sabedoria dado pelo Senhor. Jesus curava impondo as mãos sobre as pessoas. Agora ele não podia fazer nenhuma obra poderosa lá, exceto que ele impôs as suas mãos sobre alguns enfermos e os curou. Marcos capítulo 6, versículo 5. 6. Deus usou as mãos dos apóstolos para fazer muitos milagres. Pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, e estavam todos de comum acordo no alpendre de Salomão. Atos capítulo 5, versículo 12. Então, especificamente aqui no 7, Deus operou grandes milagres pelas mãos de Paulo. Agora Deus operou milagres incomuns pelas mãos de Paulo. Atos capítulo 19, versículo 11. Então, qual é o propósito da imposição de mãos? Número 1, abençoar. Marcos capítulo 10, versículo 16 vai dizer assim: Ele os tomou nos braços, impôs as mãos sobre eles e os abençoou. 2, para transmitir autoridade. Números capítulo 27, versículo 23. Impôs-lhe as mãos e o inaugurou como o Senhor lhe ordenara por intermédio de Moisés. 3, para curar. Eles pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, de modo algum lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. 4. O propósito da imposição de mãos, para transmitir o batismo no Espírito Santo. Ele os tomou nos braços, impôs as mãos sobre eles e os abençoou. Então, irmãos, o Senhor traz esse entendimento para nós, de alguns princípios importantes, para nós trabalharmos aqui, dentro desse processo de amadurecimento. Desse processo
de vida através da imposição das mãos, da transferência, da liberação. Lembra daquela questão que eu havia falado para vocês, que o pai, a paternidade é responsável por liberar, por autenticar, por ministrar. Então, esse é um propósito muito interessante. Então, 4 ali, para transmitir o batismo do Espírito Santo. Quando Simão viu que pela mão dos apóstolos o Espírito era dado, ofereceu-lhes dinheiro. 5, para transmitir dons espirituais. Não negligencie o dom que há em você, que foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbitérios. E para comissionar no ministério. Então, jejuando e orando, impôs-lhes as mãos e os despediram. Então, irmãos, nós não podemos negligenciar esse ministério tão bonito, esse ministério tão necessário. Então, muitas vezes, até mesmo para ministrar cura sobre a vida de alguém, você vai precisar colocar a mão ali, onde está enfermo. E não pode ter medo. Você vai ter que colocar as mãos, inclusive, sobre a sua cabeça, irmãos. Funciona, inclusive, para você. Então, às vezes, você está meio coisado, meio negociado, você vai falar, olha, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a minha mente uma mente sã, eu declaro a perfeita paz que o Senhor declara lá em Isaías, eu declaro no nome poderoso de Jesus Cristo, mente seja curada. Então, pelo ministério da palavra e pelo ministério da imposição de mãos, você pode estabelecer cura. Então, às vezes sobre os seus filhos, às vezes sobre o seu cônjuge, às vezes sobre você, sobre uma enfermidade. Irmãos, eu nunca canso de falar dos testemunhos que Deus faz na minha vida. Uma delas foi, eu fui curado de uma gastrite terrível que eu tinha, que eu já tinha gastado remédios, já tinha ido no médico, já tinha tava passando por uma situação terrível de uma gastrite, e um dia coloquei as mãos sobre o estômago, falei, Deus, o Senhor está me escutando? Eu creio que a tua palavra é verdadeira. Eu creio que Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, eu não tenho por que ficar com ela. E aí eu escorei numa pilastra assim e falei assim: em nome de Jesus, o Senhor levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Eu não tenho por que ficar com ela. Dor de estômago, gastrite, sai em nome de Jesus. Irmãos, eu fui curado instantaneamente naquele momento. Entende? Então, a imposição de mãos funciona inclusive para você. Entendeu? Então, impõe as mãos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sabe? Seus filhos, a sua vida, seus filhos ministeriais, a obra de continuidade que o Senhor tem dado através de você. Deus vai trazer pessoas para você cuidar. E você vai impor as mãos, você vai abençoar a vida dessas pessoas. Entende? Em nome de Jesus. Quem está entendendo? Então, se você já sabe da importância do ministério da imposição de mãos, use mais. Com moderação, porque você acaba se fazendo participante daquilo que a pessoa faz, viu? Também.
Então, eu gosto, irmão, sempre quando eu vou orar, ativando algo em alguém, ter um tempo de conversa com essa pessoa, de caminhar com essa pessoa, para saber se eu vou fazer isso ou não, relacionado a ministério. Agora, em relação à cura, é na hora. Em relação a orar pela pessoa, na hora, tá? Então, que o Senhor use as suas mãos. Coloca aí as suas mãos aqui, ó. Vamos abençoar. Pai, no nome de Jesus Cristo, toca agora nas mãos. O Senhor Deus procura essas pessoas de coração reto, Deus, e de mãos puras. Nós queremos declarar no nome poderoso de Jesus Cristo que haja vida, que haja restauração, que haja renovo, que haja produtividade sobre essas mãos. No nome poderoso de Jesus Cristo, que haja vida. Senhor, limpa. Senhor, derrama agora, Senhor. Derrama agora, Senhor, o teu sangue, o poder que restaura. Eu invoco o Senhor na qualidade de Jeová Makadesh, o Deus que santifica, declarando sobre as mãos desse filho, dessa filha do Senhor que está assistindo agora nesse momento, que está acompanhando, que as mãos sejam curadas, que as mãos sejam saradas, que as mãos sejam tocadas. Senhor, nos perdoa por tudo aquilo que nós fizemos com as nossas mãos que desagradou o Senhor, Pai, que trouxe desonra ao teu nome. Mas nós declaramos agora no nome de Jesus Cristo, as nossas mãos são instrumentos de construção, são instrumentos para manifestar a glória do Senhor. Aqueles que tocam o instrumento e sejam agora ativados pelo Senhor para tocar com muita unção, de uma forma extraordinária. Aqueles que escrevem no nome poderoso de Jesus Cristo, graça, conhecimento para escrever no nome poderoso de Jesus. Que haja, Senhor, a manifestação da glória do Senhor. Que haja a manifestação da glória do Senhor. Que haja a manifestação da glória do Senhor no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que você tenha esse entendimento, irmãos. Muitas vezes o inimigo ele quer usar a mão das pessoas. Nunca esqueço, um pastor, eu peguei um treinamento com um pastor nessa área de libertação, ele falando que ele foi ministrar uma senhora, né? E aí começou a orar, houve uma manifestação demoníaca na vida dessa mulher. Deus trouxe à tona algumas coisas. E aí ele conseguia orar por todos os lugares, né? E aí ele dava um comando e a mão da pessoa falou: não, aqui não, essa aqui é minha. E era como se a mão tivesse vontade própria, né? Vamos dizer assim. O inimigo tinha um domínio. Então havia uma consagração, essa pessoa é a mão dela, e isso também foi transferido para o filho. O pastor ele ignorou um pouquinho a questão da mão e orou pela mulher, expulsou ali o espírito imundo, né? Daí, no final do culto, ela pediu para orar pelo filho. E o filho manifestou a mesma entidade. E aí foram descobrir, né, a origem. Então havia uma consagração das mãos. Você vê, do nada a pessoa surtava em casa, ou passava alguns momentos de muita ira, muita raiva, começava a jogar as coisas na irmã, para acertar mesmo. E era como se ele não tivesse controle. E a mão, quando se deu por si, já tinha feito, não é? Então, e aí oraram, né, ungiram, quebraram o domínio daquele espírito imundo que tinha domínio sobre a mão daquela pessoa de uma forma mais proeminente, por meio de uma consagração. Então, é muito importante, irmãos. O ministério das mãos, ela significa autoridade, ela significa é, a produtividade. A mão direita do Senhor é poder.
A mão expressa generosidade. É só alguns dos das coisas que podem ser manifestas através das mãos. Que o Senhor santifique, purifique, te faça produtivo, que abençoe suas mãos no nome poderoso de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos.